Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E ontem, essa semana aqui estão acontecendo muitas coisas, né? O julgamento aí do Bolsonaro, depoimento do Talhaferro, acordão aí do Centrão desembarcando do governo e indo em direção à anistia, né? Mas tem uma coisa aqui, de tudo isso daí, pouco influencia na Bolsa, né? Talvez o que mais influencie é se realmente o Centrão se unir com a centro-direita aí, os candidatos permitidos, e todo mundo se abraçar numa candidatura e escantear a família Bolsonaro disso daí. Isso aí o mercado gostaria muito, né? E a Bolsa poderia começar a andar, dólar para baixo, índice para cima, né? Mas ainda está longe disso daí. Isso provavelmente vai se confirmar mais lá no fim do primeiro trimestre do ano que vem, né? Até lá são só apostas com alto risco, né? Agora, o que realmente não está no preço é essa questão aí dos bancos, né? Então, os Estados Unidos formalmente mandou uma carta para os principais bancos brasileiros, falando, escuta, e aí, já cumpriram todo o que a gente falou aí da Lei Magnitsky com o Xandão ou não? Vocês vão ficar pagando para ver, para tomar sanção? Então, o que acontece? O esperado é, como qualquer empresa sensata, responder, tomar as atitudes que tem que tomar e responder falando, não, fizemos tudo aqui, pode ficar tranquilo, né? Agora, se alguém, como por exemplo o Banco do Brasil, que é um banco estatal, resolver peitar isso, a coisa pode ficar feia e isso daí vai refletir no preço, né? Então, vamos ver aí a cena nos próximos capítulos, que isso daqui é uma coisa importante, tá? De resto, o mercado está ali na mesma, né? Só que o índice ele formou ali um 1, 2, 3 virado para baixo, né? Então, neste momento está com mais cara pelo gráfico diário de continuidade da queda, né? E não de retomada da alta. Mas vamos ver até o fim da semana se isso daqui muda, né? O mercado internacional continua na mesma, não perdeu aquele fundo, está se segurando ali, está no meio do caminho, e então nada de relevante, provavelmente mais um vídeo rápido aqui, porque não tem grandes atualizações, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor, onde teve um dia até mais positivo aqui para o mundo, né? Mas nada de muito relevante. E o SP500 também praticamente não saiu do lugar, mas tivemos dois destaques aqui. O principal destaque é Google, que deu uma paulada de 9% para cima, e a Apple de quase 4%, né? Então isso daqui realmente é importante. Isso aqui ajudou a segurar o mercado ontem naquela questão que eu falei de possível correção ali de perda de fundo, né? O Google foi existia uma que nem o nosso CAD aqui, né? Existe um processo obrigando o Google a vender o Chrome, né? Ou desmembrar. O Chrome é o browser deles, né? E isso daqui seria um impacto muito grande para o Google, e eles ontem tiveram aí anteontem tiveram uma vitória aí nesse processo. Aparentemente eles vão poder manter o Chrome, então por isso que deu essa paulada aí, rompimento de topo histórico com um gap gigantesco, né? E a Apple, ela tá com aquela configuração de busca do topo, ela simplesmente seguiu o que a gente já tinha falado, né? E aí, olhando os gráficos aqui, nós temos o VIX, olha só, ontem um dia de baixa, então assim, nenhum sinal de que esse negócio aqui vai despirocar para cima, né? Os juros americanos, olha só, ontem teve um belo dia de baixa aqui, então, quem sabe, né, ele perde aqui, né? A esperança é a última que morre. E a própria Europa também, olha, já ontem fez aqui uma bela de uma engolfada de 2 dias, né? E rejeitando aqui o rompimento desse topo, né? O Reino Unido, que está preocupante também, né? Os juros altos, e fez aqui uma bela de uma queda, e o Japão, que rompeu o topo, também fez um dia de baixa, né? O Japão, a estrutura ainda é de alta, né? Mas isso daqui é um bom sinal para o mercado, né? Já o SP500 é aquilo que eu falei, olha só, um candle minúsculo, né? Pode até dar zoom aqui, porque não dá para ver muita coisa, né, de tão pequeno que foi o candle, né? Mas é aquilo que eu falei, enquanto ele estiver acima disso daqui, a tendência está preservada, né? Se ele perder o fundo, aí a gente tem uma correção aqui que pode corrigir uns 5%. A mesma coisa na Nasdaq, né? Olha só, tá a Nasdaq até
um pouquinho melhor do que o S&P, por conta aí da Apple e do Google, né? O Dow Jones se segurando aqui nesse fundo, só que ainda é um pullback do topo rompido. O Russell 2000 também está se segurando bem, né? E a Europa ainda continua aqui pesada, né? Então, a Alemanha não perdeu o fundo, né? Ontem teve um dia aqui de doji, está se segurando, mas é uma grande consolidação. O Reino Unido ontem já fez uma reação, então assim, se tiver aqui um rompimento, tem uma compra no Reino Unido, mais uma compra, tá? Isso aqui está numa tendência de alta bonita, né? A França continua na mesma, Espanha tá formando 1, 2, 3 aqui, precisa ter um candle de força, e a Itália a mesma coisa, precisa ter um candle de força, está em região de suporte, né? Então assim, nenhuma novidade. Indo para a Ásia, nós temos aqui a China, que hoje está corrigindo, mas enquanto não perder esse fundo, isso aqui é uma consolidação, e o Japão querendo aqui, o Japão está dando essa arredondadinha, né? A qualquer momento esse negócio aqui vira para cima, e aí ele romper essa estrutura aqui dos 43, nós vamos ter uma compra no índice Nikkei, tá? Os mercados emergentes continuam aqui na mesma, o nosso EWZ sem grandes sinais do que fazer, né? Indo para os commodities, temos o petróleo que estava virando para cima aqui, agora virou para baixo, né? Deu uma acalmada. Minério de ferro, por outro lado, está querendo subir, mas enquanto ele estiver nessa região aqui, é consolidação, tá? É só bagunça. O cobre, nenhuma novidade. O ouro, depois teve mais um dia de alta ontem, né? Hoje está começando a fazer uma correçãozinha aqui, mas nada demais, né? Tá bem tranquilo por enquanto, né? A mesma coisa a prata também, fazendo uma correçãozinha aqui, esperado, né? Numa tendência de alta, tem que fazer o zigue-zague. E a platina também, nada demais aqui, segue a tendência de alta, tá? Olhando o DXY, sem novidades, está na mesma. E o Bitcoin, que tinha feito aqui esse movimento de força, lembra, eu falei que o mais seguro é comprar o Bitcoin aqui acima dos 114, né? Essa compra aqui no 112 era mais perigosa, né? E hoje ele está dando uma corrigidinha aqui. Então, assim, parece que o Bitcoin ainda não está pronto para fazer a pernada para cima, né? Esse é o que parece. Eu recomendo se envolver nele acima dos 114. E o Ethereum está se segurando aqui, mas eu recomendo só acima dos 4.900 aqui se envolver no Ethereum, tá bom? Vou mostrar só os dois gráficos de destaque do dia, que foi a Apple, olha só, também abriu com gap e fez um candle de força aqui, isso daqui é um pivô de alta, né? Se você for olhar aqui em termos de risco-retorno, isso aqui, o alvo é testar o topo, né? Então, nós temos aqui o stop, está aqui embaixo, é um stop de 6%, com um alvo aqui de 8%, ou seja, dá para você fazer uma parcial 1 para 1 e se esse negócio romper o topo, seguir o trade, né? Então, tem compra aqui nessa Apple, né? E o Google, que olha só aonde estava o topo histórico dele, né? Ele tinha este topo aqui, depois esse topo mais alto, né? E já estava aqui rompendo, né? E ontem deu essa paulada aqui, né? Então, maravilhoso, né? Hoje, provavelmente, vai... não sei, ou ele faz que nem a Microsoft fez, né? Que dá aquela voltada toda para fechar o gap, e aí aqui nessa região vai ter uma oportunidade de compra, ou então ele começa a lateralizar aqui para fazer uma bandeira de alta, né? Vamos ver aí. No momento não tem muita coisa para fazer no Google, tá? Eu não recomendo vender esse negócio não tem sinal nenhum de venda aqui, tá? Para fechamento de gap, pelo menos por enquanto. Vamos ver agora o Brasil. Então o DI continua na mesma, nenhuma movimentação significativa. O índice, olha só, ontem fez uma barra aqui de baixo mais importante, né? Nós temos essa situação aqui, que é esse topo e esse topo mais baixo, né? Então, obviamente, aqui tem bastante suporte, mas se perder essa mínima de ontem, ele pode vir aqui testar o fundo, né? E quando a gente olha aqui os 60 minutos desse índice, veja que ele também continua confuso, né? Você vê que ontem não aconteceu muita coisa, né? Então, ele continua na mesma confusão. Isso daqui pode ser um pullback aqui e ele virar para cima e ir embora, ou se perder esse fundo, ele pode vir testar fundo. Então, a análise de ontem permanece, né? A mesma coisa o dólar, né? O dólar no diário está aqui numa clara tendência de baixa, né? Então, fez 1, 2, 3 e tem mais venda aqui nesse dólar, olhando aqui o diário. Olhando aqui os 60 minutos, veja que ele começa a invalidar esse rompimento que ele fez, né?
Porque olha só, ele voltou demais para cá, né? Já fez um topo mais baixo pelos 60, né? Isso daqui pode continuar caindo, né? Então, como o semanal está para baixo, o diário está para baixo, o 60 desse jeito, é mais fácil você operar na ponta vendedora do que na compradora, tá? Mas na dúvida não faça nada. As small caps, bem complicado, né? Um doji atrás do outro, não tem o que fazer. O Bradesco, isso daqui ainda é um pullback, mas ontem não fez um candle muito bonito, né? Eu não sei se isso daqui já teve efeito ali daquela história da Magnitsky ou não, né? Eu acho que o Itaú está mais preservado nessa história, mas isso pode sobrar para todo mundo, né? Então, cuidado aqui nas compras, não tem sinal de compra ainda, mas também não tem venda porque a tendência é de alta. O Bradesco não tem o que fazer, veja que está bem definido, a SAMB também bem definida, não tem o que fazer, e o Banco do Brasil tem uma operação clara aqui, né? Se ele perder esse fundo aqui, tem uma venda, né? Então isso aqui está numa tendência de baixa, isso daqui é uma bandeira de baixa, então, e o Banco do Brasil está no holofote aí, né? Não só do negócio da Lei Magnitsky, né? Os resultados do Banco do Brasil estão ruins, né? Está cortando dividendo, reduzindo lucro, a gestão está ruim, né? Então as duas coisas ajudam, né? Vale não tem o que fazer e a Petro também não tem o que fazer. Então veja que o mercado continua nessa amarrada. O que acontece? Você tem, como eu já falei, né, tem muita indefinição aí no mercado brasileiro, principalmente as questões políticas e de comércio, né, com os Estados Unidos, e tudo pode acontecer. No tudo pode acontecer, ninguém se posiciona pesado, e aí o mercado fica sem direção. Então, você tem que ter paciência e só operar realmente quando tiver configurações claras, tá bom? Gerenciamento de risco é o mais importante de tudo. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @MRModelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MacDX, tem link na descrição do vídeo.